particularmente gostei muito do vídeo da Gleisi Hoffmann debochando do Bolsonaro. Alguns petistas não gostaram, disseram que ela o coloca como sendo adversário do Lula e dá holofotes para ele no momento da volta. E eu discordo completamente. Primeiro porque a volta do Bolsonaro foi um completo fiasco. Fernando Haddad conseguiu dar mais audiência do que o Bolsonaro, que era mais visto quando estava lá fugido nos Estados Unidos. E segundo, que o PT e a Gleisi precisam se colocar como opositores do Bolsonaro, porque o pensamento do Bolsonaro não é só do ex-presidente. Existem vários Bolsonaros espalhados, como Campos Neto, Moro e vários outros. E é contra esse tipo de pensamento que o PT tem que se opor. Na sua opinião, a Gleisi Hoffmann foi bem ou foi mal com o vídeo dela provocando o Bolsonaro? O que você achou desse fiasco da volta do ex-presidente? Deixe seu like se você gostou da Gleisi dando essa esculachada no Bolsonaro e se inscreva no canal. O vídeo da Gleisi é um vídeo assim que inicialmente existe um tom provocativo. A Gleisi, ela gravou esse vídeo na condição de presidente do PT. Então atrás havia o logo do PT, então é como se ela falasse em nome do partido e o partido todo tivesse feito essa provocação ao Bolsonaro. Porque quando você, na figura de presidente de qualquer coisa, fala, você está sendo porta-voz como se toda aquela organização estivesse falando. E ela começa com uma provocação, falando, convidando o Bolsonaro, para conhecer o Brasil, como o Brasil mudou nesses últimos 3 meses enquanto o Bolsonaro esteve fora. E aí ela vem e pontua muitas coisas que o PT já fez, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, programas de imunização e vários marcos e conquistas que o Lula teve em apenas 3 meses. E também foi uma resposta para todos aqueles jornalistas que ficam falando: ah, mas o Lula não fez nada, o Lula não fez nada, o Lula só ficou batendo boca com o Banco Central, como o Josias de Souza, sendo que o Josias não conseguiu entender que o principal problema econômico é justamente a taxa de juros. Então a Gleisi fez muito bem, posicionou o partido contra Bolsonaro e principalmente contra esse pensamento bolsonarista que não está somente limitado a Bolsonaro. Mas alguns integrantes do PT, segundo a revista Veja, não gostaram muito da postura da Gleisi, porque ela colocou o Bolsonaro como sendo um adversário do Lula e principalmente deu holofotes a ele nesse momento que ele está voltando ao Brasil. Alguns petistas falaram que esse comportamento da Gleisi seria semelhante àquilo que o Lula fez ao levantar as suspeitas sobre o Sérgio Moro. Colocou o Moro nos holofotes e isso acabou prejudicando. Tanto que o próprio Lula admite que foi um erro ele ter falado aquilo. Só que é diferente. É muito diferente. Apesar dos petistas falarem que não tem que falar nada sobre o Bolsonaro ele é caso de polícia e tem que ser tratado como tal, eles estão errados. E a Gleisi, ela faz muito bem. Pelo seguinte, por 2 motivos principais. O primeiro, porque o Bolsonaro ele é muito rejeitado. E pensando em 2026, é muito melhor você ter como adversário um Bolsonaro que é amplamente rejeitado, até mesmo o Valdemar Costa Neto coloca o Bolsonaro como carta fora do baralho, mesmo que ele não seja cassado devido à sua rejeição. Então é melhor enfrentar um Bolsonaro do que um Tarcísio de Freitas, um Zema ou até mesmo um Sérgio Moro, que tem uma rejeição muito menor, ou até mesmo Michele, porque você sabe que o bolsonarismo passa por uma transformação, deixando de ser aquele movimento radical para um movimento mais suave, com caráteres religiosos. Já expliquei isso, tem vídeo todo completo aqui no canal, link aqui no card. Só que a Gleisi e o PT, eles precisam se opor, não podem ficar calados diante do Bolsonaro como se ele não existisse. Porque foi assim, com as pessoas não respondendo o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho e esses gurus de extrema direita, que esse movimento cresceu no Brasil. O Bolsonaro foi vitorioso em 2018 e nós vimos toda a tragédia que se transformou. Então o PT ele precisa se opor não somente ao Bolsonaro, mas a Gleisi precisa direcionar o partido para a oposição de tudo aquilo que o Bolsonaro representa. Porque o pensamento dele não está limitado somente a ele, Bolsonaro. A gente sabe disso. Existem vários expoentes do bolsonarismo espalhados pela política nacional. Bolsonaro pode ser a síntese, ele pode ser o pensamento ambulante do bolsonarismo. Só que Sérgio Moro, Kim Kataguiri, Nicolas Ferreira, Tarcísio de Freitas e uma enxurrada e infinidade de outros parlamentares podem não ser tão radicais quanto o Bolsonaro, mas eles pensam exatamente igual. E o problema do Bolsonaro não é a forma radical,
não é a forma bélica, como você queira chamar, como você queira falar, que ele se comporta. Não. O grande problema do Bolsonaro é a sua política econômica, que é defendida por Moro. Ah, mas o Moro não ataca as instituições igual o Bolsonaro, mas ele defende a mesma política econômica. Ah, o Kim Kataguiri, ele respeita, ele toma vacina, mas ele defende a mesma política econômica. Todos eles se unem na doutrina neoliberal, que já é uma posição fracassada. Então é contra isso que a Glaze posiciona o partido, posiciona a militância e não pode fechar os olhos. Então ela tá certa. Eu tenho inúmeras ressalvas com a Glaze, já fiz várias críticas a ela, principalmente nas outras redes sociais, mas nesse ponto ela tá certa. Então quando acerta, precisa ser falado. E na sua opinião, a Glaze acerta ou não ao fazer esse vídeo em tom de provocação ao Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E vocês acham que o pensamento do Sérgio Moro, por exemplo, é diferente do Bolsonaro? Claro que não. Obviamente que não. Podem ter algumas divergências aqui e acolá em questão de costume, em questão de moralidades, mas em pensamentos econômicos é o mesmo. Ambos defendem a ideologia neoliberal. A ideologia que aumenta a desigualdade social e principalmente promove aquilo que tanto o Moro e o Bolsonaro dizem que eles querem combater, mas no fundo eles não querem combater absolutamente nada, que é o PCC. O Moro ficou falando do PCC, agora o Bolsonaro começa a falar também do PCC, né, porque quer levantar factoide, já que foi um fiasco a volta dele. Já expliquei esse factoide do Bolsonaro de querer associar o PT ao crime organizado, link aqui no card. Mas Moro, Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri são os maiores propagadores e promotores, melhor dizendo, do PCC. Porque eles promovem o PCC com as políticas que eles fazem. As políticas que eles defendem são políticas neoliberais, políticas que aumentam a distância entre ricos e pobres, que segrega cada vez mais a população mais pobre das áreas periféricas, jogando-as para o crime organizado. Eu já expliquei também isso, inclusive com detalhes. É muito importante que você entenda por que Moro, Nicolas, Bolsonaro são os maiores promotores do PCC. Deltan Dallagnol também, porque com as políticas públicas que eles defendem, acabam promovendo esse movimento. Link aqui no card. E você acha que não existe isso? Que não existe um pensamento bolsonarista? Pegue só o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que é alguém que defende justamente essa doutrina neoliberal. O Roberto Campos Neto, ele veio com um deboche, porque o Haddad soltou o arcabouço fiscal. Um ótimo arcabouço fiscal, nós comentamos, já tem vídeo no canal. E ele veio falando o seguinte: eu vi por cima alguma coisa, todo empafioso, eu vi por cima alguma coisa, eu vi alguns detalhes, parece que é razoável. E aí depois ele veio na cara de pau falar que a taxa de juros no Brasil tinha que ser de 26,5% para colocar a inflação na meta. Esse cara é um brincalhão, ele é um brincalhão. E você acha que a Glaze não tem que se posicionar contrário a esse tipo de pensamento? Claro que tem. Contrário ao Bolsonaro, o Campos Neto é um bolsonarista. Ele age sim para prejudicar o governo, a gente sabe, porque todo bolsonarista é ideológico. Já tem comentário, inclusive meu aqui no canal, link aqui no card. É impossível você manter uma taxa de juros em 13,75%, não faz o mínimo de sentido, mas ele mantém. Ele mantém porque ele quer boicotar o governo, óbvio, óbvio. Ele é o único bolsonarista que possui posição de destaque. Não, ele não quer boicotar o governo, você está exagerando. Tô exagerando? Uma justificativa dele para manter a taxa de juros no patamar que tá é que no ano que vem nós vamos ter inflação. Pô, no ano que vem nós vamos ter inflação, então assim, pra que vão abaixar a taxa de juros? Então assim, se eu sei que eu vou perder a minha vida no futuro, porque um dia todos nós vamos, pra que eu vou viver? Pra que eu vou ficar fazendo trabalho? Não faz sentido. Tanto que a quantidade de pessoas que está contra o Roberto Campos Neto é imensa. Segmentos do varejo, como a Luísa Trajano, segmentos da indústria, Fiesp, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro também, a Confederação Nacional da Indústria está contra o Roberto Campos Neto, até o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, falou assim: não, essa taxa de juros não dá. E não dá mesmo. Porque a taxa de juros alta é um impeditivo para os planos do governo. Porque o novo marco fiscal do Haddad, ele vai fazer o seguinte: se aumentar a arrecadação e esse é o objetivo, nós vamos ter um espaço maior no orçamento para investir no social, para aumentar os gastos do governo. Só que se você tiver uma taxa Selic alta, não adianta você ter espaço no orçamento, porque o gasto do governo vai ficar mais caro, você não consegue fazer investimento algum. Esse é o objetivo do Campos Neto, parece. Travar o desenvolvimento econômico do Lula para que no ano de 2026 alguém da direita possa voltar. Por isso que a Glaze acertou demais. Foi muito bem feito
provocou o Bolsonaro, venha conhecer o nosso país, como ficou melhor, e marcou a posição, porque tem que marcar mesmo essa posição referente ao Bolsonaro. Glaze, muito bem, eu concordo com ela e você coloca nos comentários.